som estridente do noticiário matinal rompeu a paz do amanhecer. Um contraste brutal com o canto dos pássaros que geralmente saudava o novo dia. João, acostumado à rotina tranquila de preparar o café enquanto a família ainda dormia, sentiu um arrepio na espinha ao ouvir as palavras guerra, Estados Unidos e Irã, proferidas com uma gravidade incomum. A xícara de café que segurava balançou levemente, quase derramando na mesa. A tela da televisão mostrava imagens de fumaça e destroços em alguma terra distante, e a voz do apresentador ecoava a notícia chocante. A Terceira Guerra Mundial havia de fato começado. João era um pai de família de classe média, um trabalhador assíduo, que sempre acompanhara as notícias com a apreensão natural de quem se importa com o mundo, mas sempre com a reconfortante sensação de distância. Guerras e conflitos eram realidades de outros continentes, de povos com histórias e problemas distintos dos seus. A ilusão de que o Brasil era um porto seguro, distante das turbulências globais, desmoronou naquele instante. A distância, até então um escudo, parecia agora uma miragem cruel, desfeita pela crueza das imagens e pela urgência da voz que narrava o início de um pesadelo global. Nos dias que se seguiram, a notícia da guerra dominou cada conversa, cada noticiário, cada pensamento. O impacto econômico foi quase imediato e brutal. O preço do petróleo disparou em níveis estratosféricos, e com ele, o custo da gasolina nas bombas. João sentiu o golpe no bolso ao abastecer o carro. O valor que antes pagava para encher o tanque agora mal cobria metade. O transporte, essencial para seu trabalho e para a logística familiar, tornou-se um item de luxo insustentável. A incredulidade inicial de João rapidamente deu lugar a uma preocupação palpável que se instalava em cada fibra do seu ser. Como aquilo afetaria Ana, sua esposa, e Sofia, sua filha mais velha, e os mais novos? A pergunta martelava em sua mente repetidamente. A cada dia, os boletins econômicos pintavam um cenário mais sombrio. Os mercados financeiros globais, antes motores da economia, agora eram focos de pânico. As bolsas de valores ao redor do mundo despencavam, arrastando consigo investimentos e a confiança de milhões. Analistas e especialistas debatiam incansavelmente sobre as consequências, mas ninguém parecia ter respostas concretas. A escalada dos preços da gasolina era apenas a ponta do iceberg, um prenúncio de uma tempestade muito maior que se formava no horizonte. João observava tudo com um nó na garganta, sentindo a impotência diante de forças tão avassaladoras. Sua vida, tão previsível e segura, parecia agora suspensa por um fio, à mercê de eventos que estavam muito além de seu controle. A cada dia que passava, a sensação de que o pior ainda estava por vir se intensificava, um suspense angustiante que permeava o ar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A tempestade que João pressentia não demorou a se abater sobre o Brasil. A economia, já fragilizada, desabou sob o peso da instabilidade global. A Bolsa de Valores brasileira despencou em uma espiral assustadora, aniquilando anos de investimentos e poupanças. O dólar, antes uma moeda de referência, disparou a patamares nunca antes vistos, tornando importações proibitivas e encarecendo tudo o que dependia de matéria-prima estrangeira. As empresas, sem perspectiva de crescimento e com custos operacionais exorbitantes, começaram a demitir em massa. A palavra crise tornou-se um mantra diário, ecoando nas ruas, nas casas, nos noticiários. Em meio a esse cenário desolador, a família de João sentia o aperto em cada detalhe da vida cotidiana. Ana, sua esposa, antes tranquila com o orçamento doméstico, agora passava horas refazendo contas, cortando gastos e buscando alternativas para manter a casa funcionando. A lista de compras do supermercado encolhia a cada dia, e itens considerados básicos tornavam-se luxos inatingíveis. A preocupação com as contas da casa era uma sombra constante, pairando sobre as conversas e os silêncios. Sofia, a filha mais velha, estudante universitária cheia de sonhos e planos, via seu futuro se tornar uma incógnita nebulosa. O intercâmbio que tanto almejava, uma promessa de expansão de horizontes e experiências enriquecedoras,
desfez-se como fumaça. As mensalidades da faculdade, já um peso, agora pareciam um fardo insustentável diante da desvalorização da moeda e do aumento generalizado dos preços. Ela observava seus colegas de curso, tão esperançosos quanto ela, perderem o brilho nos olhos, substituído por uma expressão de desilusão e incerteza. O mercado de trabalho, que antes parecia promissor, transformou-se em um deserto árido para os recém-formados. O golpe mais duro, no entanto, atingiu diretamente a segurança financeira da família. Um dia, ao chegar ao trabalho, João foi chamado à sala de seu gerente. As palavras foram brandas, mas o recado era claro e brutal. A empresa enfrentava dificuldades sem precedentes. Havia a necessidade de cortar custos. E isso significava redução de horas, salários e, em último caso, demissões. A ameaça pairava sobre sua cabeça como uma espada de Damocles. Aquele emprego, que sustentava sua família há anos, agora estava em risco. A segurança financeira, um pilar fundamental da sua vida, desmoronava. O desespero e a incerteza instalaram-se na casa de João. As refeições se tornaram momentos de discussões sobre como economizar, sobre o que poderia ser cortado para que a família sobrevivesse. O carro, já abastecido com dificuldade, passou a ser usado apenas em casos de extrema necessidade. Passeios e lazer, antes rotineiros, foram completamente eliminados. A família se unia na adversidade, mas a tensão era palpável. Cada centavo era contado, cada decisão ponderada com o peso da sobrevivência. Enquanto a crise econômica e social se aprofundava, a neutralidade brasileira, uma política externa cuidadosamente mantida, foi posta à prova de forma implacável. O governo brasileiro, pressionado por potências globais e pela necessidade de proteger seus próprios interesses comerciais, viu-se forçado a tomar uma posição diplomática. As consequências eram imprevisíveis. Qualquer alinhamento poderia significar retaliações econômicas ou o corte de relações com parceiros importantes. O comércio exterior, já abalado pela guerra, corria o risco de ser ainda mais prejudicado. As relações internacionais, antes um complexo jogo de xadrez, tornavam-se um campo minado onde cada passo em falso poderia ter repercussões devastadoras para a nação. O Brasil, antes um observador distante, foi arrastado para o turbilhão global, sem saber que seu maior desafio ainda estava por vir. A sombra da fome começava a se estender sobre a terra. A sombra da fome, que antes parecia uma ameaça distante, começou a se materializar em cada prateleira vazia, em cada aumento de preço. A interrupção das rotas comerciais, antes apenas uma linha nos noticiários, revelou-se um golpe devastador para a agricultura brasileira. O país, um gigante em produção de alimentos, dependia crucialmente de fertilizantes importados para manter sua produtividade. Sem eles, o solo fértil do Brasil começava a perder sua capacidade de nutrir, e as colheitas, antes abundantes, tornavam-se escassas. Longe dos centros urbanos, José, um pequeno produtor rural com décadas de experiência, sentia na pele o impacto da crise. Sua fazenda, que por gerações sustentou sua família e contribuiu para alimentar a nação, agora enfrentava um desafio sem precedentes. Os sacos de fertilizantes que ele comprava anualmente, antes a preços razoáveis, estavam não apenas caros, mas praticamente impossíveis de encontrar. As distribuidoras alegavam falta de estoque, e as poucas que tinham praticavam preços exorbitantes. José via suas plantações, que deveriam estar viçosas e produtivas, definharem lentamente. O milho, o feijão, os vegetais que ele cultivava com tanto esmero, mostravam sinais de desnutrição, com folhas amareladas e frutos pequenos. A cada dia, a esperança de uma boa colheita diminuía, substituída por uma angústia crescente. Como alimentaria sua própria família? Como honraria seus compromissos com os mercados locais? Nas cidades, o reflexo da escassez no campo era imediato e cruel. Os supermercados, antes repletos de opções e variedades, começaram a exibir prateleiras cada vez mais vazias. Onde antes havia montanhas de arroz, feijão, óleo e farinha, agora restavam apenas espaços desoladores. Os poucos itens disponíveis tinham seus preços inflacionados a níveis que a maioria da população não podia pagar. Ana, ao fazer as compras semanais para a família de João, sentia um nó na garganta.
Os alimentos básicos que ela sempre comprou sem pensar, agora eram artigos de luxo. Ela percorria os corredores com o coração apertado, tentando esticar o pouco dinheiro que lhes restava, buscando alternativas mais baratas, mas encontrando apenas a mesma realidade desanimadora. As filas para comprar pão ou leite se tornaram quilométricas, e a paciência das pessoas chegava ao limite. O pânico e a desconfiança começaram a se espalhar como uma doença. Rumores de racionamento forçado e de que o governo confiscaria estoques se tornaram comuns. A comunidade, antes unida por laços de vizinhança, começou a se fragmentar. Alguns tentavam estocar o que podiam, gerando ainda mais escassez e alimentando o ciclo vicioso. Outros, mais desesperados, começaram a olhar com cobiça para o que os vizinhos tinham. A união familiar de João, que parecia inabalável diante das dificuldades, era agora testada pela constante preocupação com o alimento na mesa. As crianças, antes alheias aos problemas dos adultos, começavam a sentir a fome, e seus olhares famintos eram a maior tortura para João e Ana. A tensão social aumentava a cada dia. Relatos de pequenos conflitos em filas de supermercado, brigas por um pacote de arroz ou 1 litro de leite, tornavam-se frequentes. As notícias sobre saques a armazéns e caminhões de carga começaram a circular, inicialmente como boatos, depois como fatos confirmados. A sensação de segurança, já abalada, desintegrava-se por completo. As pessoas tinham medo de sair de casa, medo de que o pouco que tinham lhes fosse roubado. A lei e a ordem pareciam se dissolver, dando lugar a uma anarquia velada. A fome não era apenas uma dor física, mas uma ferida na alma da sociedade, corroendo a confiança e a esperança. A sombra da fome, que começou como uma ameaça econômica, transformava-se rapidamente em um catalisador para o caos social, preparando o terreno para uma desordem ainda maior. O caos social, que antes era uma ameaça distante sussurrada em noticiários, irrompeu com uma ferocidade assustadora, transformando as cidades brasileiras em palcos de desespero e desordem. A fome e o desemprego, como pragas bíblicas, corroíam a estrutura da sociedade, deixando para trás um rastro de frustração e raiva. Pedro, amigo de Sofia, personificava essa nova geração perdida. Recém-formado em engenharia, com a cabeça cheia de sonhos e planos para o futuro, ele agora se via encalhado em uma realidade brutal. Seu diploma, antes um passaporte para uma vida promissora, era agora um período de papel sem valor em meio à escassez de oportunidades. As portas das empresas, que antes se abriam para talentos como o dele, estavam agora hermeticamente fechadas, ou sequer existiam mais. Sentia-se sem perspectivas, um navio à deriva em um oceano de incertezas, e a cada dia que passava, a esperança diminuía, substituída por um sentimento de profunda desilusão. A inflação galopante, que fazia os preços dos poucos bens disponíveis subirem vertiginosamente a cada hora, somada à falta de empregos, catalisou uma agitação social sem precedentes. As ruas, que antes eram palco de trânsito intenso e o burburinho da vida cotidiana, agora se enchiam de manifestações e protestos. Multidões de pessoas, famintas e furiosas, marchavam em busca de respostas, de comida, de dignidade. Os gritos de "queremos comida" e "chega de fome" ecoavam pelas avenidas, misturando-se com o som de sirenes e o quebra-quebra esporádico. Pequenos conflitos, antes isolados, tornavam-se a norma. A fragilidade da ordem social era exposta em cada esquina, em cada olhar de desespero. A família de João testemunhava a desintegração da sociedade de uma janela segura, mas não imune. Em uma tarde particularmente tensa, enquanto Ana e Sofia tentavam fazer o pouco que restava no armário render para o jantar, um barulho alto e repentino chamou a atenção de todos. Olhando pela janela, João viu uma cena que o fez gelar. Um grupo de pessoas, rostos marcados pela fome e pela raiva, invadia um pequeno mercado local. Não era um ato de crime organizado, mas sim um desespero puro e visceral. Pessoas corriam com sacos de arroz e pacotes de macarrão, enquanto o proprietário, um senhor idoso que João conhecia há anos, observava impotente, com lágrimas nos olhos. O coração de João apertou. Não havia mais lei.
apenas a lei da sobrevivência. O medo, a raiva e a desilusão eram os sentimentos dominantes. A fé nas instituições, já abalada pela crise econômica e pela ineficácia do governo em conter a desordem, diminuiu a níveis alarmantes. As notícias, quando chegavam, eram de mais saques, mais violência, mais desespero. A família de João se isolou, buscando proteção dentro de sua própria casa, que antes era um refúgio de paz, agora parecia uma fortaleza sitiada. As crianças, embora pequenas demais para entender a magnitude da crise, sentiam a tensão no ar, as vozes baixas dos pais, os olhares preocupados. A inocência infantil era a primeira vítima do caos. Para piorar a situação, a internet e os sistemas de comunicação, que antes conectavam o Brasil ao mundo e serviam como um fio de esperança e informação, começaram a falhar esporadicamente. Primeiramente, eram quedas rápidas, interrupções momentâneas que duravam alguns minutos. Depois, as falhas se tornaram mais longas, mais frequentes, mergulhando bairros inteiros em um silêncio assustador. As telas dos celulares e computadores, antes vibrantes com notícias e mensagens, agora exibiam apenas a escuridão da falta de sinal. Esse isolamento forçado aumentava ainda mais a sensação de caos e aprofundava o desespero. As pessoas não conseguiam mais se comunicar com parentes em outras cidades. Não sabiam o que estava acontecendo, alimentando rumores e paranoia. O mundo, que já parecia virar de cabeça para baixo, agora se fragmentava, suas conexões se rompendo uma a uma, deixando cada indivíduo à mercê de sua própria sorte, em um silêncio perturbador que prenunciava algo ainda mais sombrio. O silêncio perturbador, que antes prenunciava algo sombrio, transformou-se na realidade do limiar do colapso, uma ameaça global sem precedentes pairando sobre a humanidade. A doutora Lúcia, uma analista geopolítica de renome, sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Seus alertas, antes considerados alarmistas, agora se mostravam proféticos. Ela passava noites em claro, debruçada sobre gráficos e relatórios, tentando decifrar os padrões de uma escalada que parecia imparável. A cada nova notícia, a cada relatório de inteligência que chegava, a certeza de um desfecho catastrófico se intensificava. Seus esforços para alertar sobre os riscos de uma escalada nuclear e o colapso civilizatório eram quase solitários, vozes clamando no deserto em meio ao crescente desespero. O conflito, que começou como um embate localizado entre Estados Unidos e Irã, havia se espalhado como um câncer maligno, contaminando a Europa e a Ásia. As alianças se reconfiguravam em um tabuleiro de xadrez global, onde cada movimento poderia significar a aniquilação. A ameaça nuclear, antes um fantasma de um passado distante, pairava novamente sobre o mundo, não mais como uma possibilidade remota, mas como uma iminente e palpável realidade. Os noticiários, quando conseguiam furar o bloqueio das comunicações, mostravam imagens de cidades em ruínas, populações deslocadas e a face desumana da guerra moderna. Em meio a esse cenário apocalíptico, as notícias de ataques cibernéticos em larga escala se tornaram a norma. Infraestruturas críticas eram alvo constante. Redes elétricas, sistemas de abastecimento de água, redes de transporte. A eletricidade, que antes era uma garantia inquestionável, começou a falhar por horas a fio. Bairros inteiros eram mergulhados na escuridão, expondo a fragilidade de uma sociedade excessivamente dependente da tecnologia. A água encanada, outro pilar da civilização moderna, começou a falhar em algumas regiões. Primeiramente eram interrupções pontuais, depois, a escassez se tornava crônica, forçando as pessoas a buscar fontes alternativas, muitas vezes insalubres. A vida cotidiana de João e sua família era um constante malabarismo para suprir necessidades básicas que antes eram dadas como certas. A desesperança era um sentimento que se espalhava mais rápido que qualquer vírus. A humanidade, confrontada com sua própria capacidade de autodestruição, questionava seu futuro. João e Ana, em meio ao caos, tentavam proteger a inocência de seus filhos mais novos, inventando jogos na escuridão, contando histórias de um tempo em que a luz era constante e a água fluía livremente.
Era um esforço doloroso para manter uma fachada de normalidade, enquanto seus próprios corações estavam apertados pela angústia. Sofia e Pedro, por outro lado, já haviam perdido a inocência há muito tempo. Em vez de se renderem ao desespero, eles buscavam formas de ajudar a comunidade. Organizavam grupos de troca de informações, tentavam consertar rádios antigos, compartilhavam o pouco que tinham com vizinhos ainda mais necessitados. A juventude, antes perdida, encontrava um novo propósito na resiliência. A comunicação, já precária, foi quase totalmente cortada. O mundo parecia estar se desconectando, cada país, cada cidade, cada família, isolando-se em sua própria bolha de medo e incerteza. A interrupção dos satélites e das redes de fibra óptica transformou o planeta em uma colcha de retalhos de ilhas isoladas. Em um dos raros momentos em que Pedro conseguiu ligar um rádio de ondas curtas, em meio a uma estática ensurdecedora, uma mensagem de rádio antiga foi captada. Era uma voz distorcida, quase inaudível, falando sobre a última chance. A frase ecoou no silêncio do cômodo, uma premonição assustadora do que ainda estava por vir, deixando um suspense insuportável no ar. Contudo, essa última chance não era um prenúncio de aniquilação total, mas sim um chamado silencioso para a resiliência humana. Uma faísca de esperança que se acendeu nas cinzas da desesperança. A escuridão das comunicações não significava o fim, mas o início de uma nova forma de existir, onde a dependência da tecnologia cedia lugar à interdependência humana. A família de João, junto com seus vizinhos, começou a se reorganizar de uma maneira que antes seria impensável. A casa de João, antes um refúgio sitiado, agora se transformava em um centro de colaboração, um microcosmo de um novo mundo que emergia da crise. Ana, com sua praticidade inata, e João, com sua capacidade de organização, lideraram a iniciativa. Eles se uniram aos seus vizinhos, compartilhando o pouco que restava e, mais importante, seus conhecimentos. A horta comunitária, que começou como uma pequena tentativa de plantar alguns legumes no quintal de João, rapidamente se expandiu. José, o pequeno produtor rural que havia sofrido tanto com a falta de fertilizantes, tornou-se um mentor valioso, ensinando técnicas de cultivo orgânico e permacultura. Ele compartilhava sementes guardadas com carinho, sementes de um tempo em que a abundância era dada como certa. As mãos calejadas de João, antes acostumadas a documentos e teclados, agora se enterravam na terra fértil. Um lembrete visceral da nova realidade. A luta pela sobrevivência e a reconstrução em um mundo pós-crise se tornaram o novo propósito. Cada broto que surgia da terra era uma pequena vitória contra o desespero. As crianças, antes submersas na inocência protegida pelos pais, agora ajudavam a regar as plantas, aprendendo na prática o valor do alimento e do trabalho coletivo. Sofia, impulsionada pela visão de um futuro mais sustentável, devorava livros sobre agricultura e biologia, que Pedro havia conseguido resgatar de uma biblioteca parcialmente saqueada. Ela sonhava em aplicar esses conhecimentos para reconstruir não apenas a comunidade, mas o próprio país. Pedro, com sua energia e capacidade de comunicação, mesmo que rudimentar, ajudava a organizar a distribuição de tarefas e a manter o moral elevado, usando um rádio de ondas curtas para tentar captar qualquer sinal de esperança do mundo exterior. E foi através de um desses rádios precários que uma descoberta surpreendente chegou. Em meio à estática e aos ruídos de fundo, uma voz, inicialmente fraca e distorcida, começou a transmitir mensagens codificadas. Não eram mais notícias de guerra ou desespero, mas sim informações sobre tentativas de cessar fogo, sobre conferências diplomáticas secretas que haviam sido retomadas em locais neutros, longe dos holofotes e da pressão midiática. A diplomacia, embora tardia e quase sufocada pelo caos, começava a dar sinais de vida. A pressão internacional, exercida por nações que se recusavam a aceitar a destruição total e talvez o próprio cansaço da guerra, haviam conseguido evitar o pior cenário, o holocausto nuclear. Pequenos sinais de restauração da ordem, como o restabelecimento de algumas linhas de comunicação via satélite em regiões isoladas e a promessa de comboios humanitários, começaram a surgir.
Um alívio profundo, quase indescritível, varreu a comunidade. Não era uma celebração eufórica, mas um suspiro coletivo de gratidão. Contudo, a alegria era agridoce. As cicatrizes deixadas pela guerra eram profundas e visíveis em todos os rostos, em cada pedaço de infraestrutura destruída, em cada memória de perdas. A família de João encontrou uma força renovada na união e na resiliência que haviam demonstrado. Sofia, com os olhos brilhantes de determinação, decidiu que seu caminho seria a agricultura sustentável. Ela não apenas estudaria, mas lideraria a reconstrução do sistema alimentar do Brasil, garantindo que o país nunca mais fosse refém da instabilidade global. O mundo não era mais o mesmo. As cidades estavam marcadas, as paisagens alteradas, a tecnologia havia retrocedido décadas, mas a humanidade, em sua essência, havia aprendido lições importantes. O Brasil, embora ferido, começava um caminho de reconstrução, valorizando a solidariedade, a autossuficiência e a interdependência local. A horta comunitária de João era um símbolo dessa nova era, onde a conexão com a terra e com o próximo era mais valiosa que qualquer bem material. A pergunta final pairava no ar, um eco constante nas mentes de todos. Estamos preparados para evitar que isso se repita? A resposta, eles sabiam, estava nas mãos de cada um, na capacidade de lembrar o passado e construir um futuro diferente. Um futuro onde a guerra fosse apenas uma lembrança distante e a cooperação a única via.